A paz do Senhor varão, a paz do Senhor varoa. Que bom ter você aí com a gente para mais uma semana, para mais uma videoaula. A nossa 12ª aula da revista CPAD, segundo trimestre 2024, cujo título é A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Eu sou o pastor Fábio Santos, aqui do canal Ministério Fábio Santos, e é sempre bom poder estar aqui ministrando para você, ensinando e aprendendo junto acerca da palavra de Deus. Esse estudo dessa semana que pode ter certeza Deus vai falar profundamente no seu coração. Mas lógico, como toda semana, antes da gente começar aqui a aula, vale você que não é inscrito no canal Ministério Fábio Santos, se inscreva. Já passamos dos 70, devagarzinho estamos chegando, e você é quem nos ajuda a avançar a cada vez mais com o nosso canal. Então, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito, temos aí mais de 90% das pessoas que nos assistem, não só a aula completa, como os outros vídeos, os cortes, os shorts, que são aqueles videozinhos de 1 minuto que a gente põe aqui no YouTube. É importante que você se inscreva para que o YouTube possa recomendar, além da sua inscrição, que é relevante, também quando você deixa o like. Quando você deixa o like, sinalizando que você gostou do conteúdo, o YouTube tem um robozinho que é chamado algoritmo. Essa inteligência artificial, que é o algoritmo, o robozinho do YouTube, quando você deixa o like, ele vê relevância no conteúdo, ele percebe que pessoas assim como você, ele pode também oferecer esse vídeo, ou seja, mostrar esse vídeo para as pessoas quando elas abrirem ali o seu YouTube, e o nosso conteúdo vai estar lá graças ao seu like. Então se inscreva no canal, deixe o like, aperte o sininho de notificações para que todas as vezes que a gente subir um novo vídeo aqui, um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube avisa você que chegou conteúdo novo, e assim você, além de degustar, pode compartilhar à vontade. Pois bem, chegamos à nossa aula de número 12, a nossa 12ª semana. Chegamos aí ao 3º mês. Na semana que vem a gente vai estar encerrando, esse segundo trimestre. Já estou com material aqui para o próximo trimestre e já vou começar a avisar aqui de uma vez. No próximo trimestre eu recebi um desafio de estar fazendo não só a revista de adultos, mas também a revista de jovens, e vou tentar a de adolescente. Deus me desafiou para fazer a de adolescentes também. Eu vou correr aqui com o tempo para tentar fazer cada dia da semana uma aula. Um dia você vai assistir aqui a dos adultos, no outro dia a gente vai fazer a de jovens e no outro dia a de adolescentes. Vamos ter conteúdos aí de aulas das 3 frentes, assim espero eu concluir os próximos 3 meses, até porque quando Deus nos dá uma missão dada, é missão cumprida, e Deus ele é maravilhoso para nos fortalecer a vencer esse desafio, tá certo assim? E nessa nossa 12ª aula do dia de hoje, domingo, 23 de junho de 2024, o título é A Bendita Esperança, a marca do cristão. Título lindo, maravilhoso, e a aula por si só nesse título a gente já percebe que fala de uma das coisas mais maravilhosas que existe para nós, que é a bendita esperança, porque sem esperança não há razão para ter fé. Quando a gente espera, a gente mantém a fé acesa. Enquanto a gente espera, a gente mantém os nossos olhos fitos no Senhor. Enquanto a gente espera, Deus trabalha ao nosso favor. Enquanto a gente espera, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque você vai vencer, porque eu já venci, diz o Senhor. Amém? Então vamos ao nosso texto áureo, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, né? Tito 2. Tito ou Tessalonicenses aqui, nem sei essa abreviatura aqui, acho que é Tito, né? 2,13. Se eu estiver errado, me corrija, porque alguns livros que a gente não decora muito,
erra-se, né? Fique tranquilo que se você já errou. Mas eu acho que é Tito. T maiúsculo, T minúsculo é Tito. 2:13. A verdade prática diz assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Vou repetir essa verdade prática porque aqui cabe, não nessa aula, lógico, mas cabe aqui uma pregação sobre esse tema, sobre essa frase completa. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Deixa eu me ater um pouco nessa verdade prática. Aqui o autor, o comentarista, que é o pastor Osiel, que é um grande, sempre falo toda semana aqui, um excelente pastor, um grande conhecedor da palavra, ele coloca aqui como verdade prática e diz que a esperança do crente, a esperança cristã, é a âncora, ou seja, você sabe o que é uma âncora, né? A âncora é aquele elemento que tem nos navios e nos barcos, cujo tem aquela corrente com um sinal de uma pá, né? De uma seta de ferro, que quando você joga aquela âncora à água, o barco ele não sai daquele lugar, né? O barco fica preso ali, ele sustenta o barco naquele ponto ali do mar, da praia, do rio, e pode vir as torrentes de água, a chuva, a âncora vai manter o barco ali naquela posição. A esperança para nós cristãos tem o mesmo peso desta âncora. Ela nos mantém a nossa alma, os nossos sentimentos, a nossa vida firme diante de tempestades, diante dos dissabores que a gente vive e convive em nossa jornada de fé. Desde quando aceitamos a Jesus e entendemos a nossa peregrinação de um ponto ao outro ponto, e com isso a oportunidade de fazer a vontade do Senhor, a esperança precisa estar sempre viva, porque é ela quem vai nos fazer ficar firmes diante de dissabores. Que dissabores são esses que nós temos na vida? Haja visto perda de filhos, perda de casamentos, perdas de emprego, morte de pessoas que a gente ama, de amigos, de parentes, né, de pais, enfim, dissabores da vida, quebra de aliança, traições, decepções, são quebras de aliança, são dissabores, são coisas que não era o que a gente gostaria de estar vivendo, e coisas dessas vêm para nos tirar a paz, para nos tirar do rumo, para nos tirar da vontade principal do Senhor. Mas Deus é maravilhoso, que mantém em nós viva e forte a esperança que é Cristo Jesus. A leitura em classe bíblica, a leitura bíblica em classe desta semana está em Romanos, capítulo de número 8, que diz assim, a partir do versículo 18, que vai até ao 25, diz assim a palavra do Senhor, Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê,
como esperar? Ou como esperará? 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Se esperamos aquilo que a gente não vê, é com paciência que a gente continua a esperar. Como eu posso esperar algo que eu estou vendo? Aí não é fé, não é esperança. A esperança é de ver algo que eu quero acontecer, algo melhor. E, lógico, com certeza absoluta, a nossa palavra-chave de hoje se chama esperança, com toda a razão. Então a gente já entra aqui na introdução do estudo que diz assim a introdução. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus. 1 de Pedro 1, capítulo 3 e versículo 21. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Como já falei aqui, a nossa palavra-chave é esperança. Amém? Vamos então aqui para a parte 1. Para onde aponta a esperança do cristão? É uma pergunta. Tópico 1. A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que se não vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo descreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Vou ler aqui para sintetizar no final, ok? O 2. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas, percebemos a esperança na ressurreição de mortos em Cristo. Atos 23, 6 fala sobre isso. E 1 Tessalonicenses 4 também traz esse assunto. A esperança do cumprimento da promessa. A esperança da justiça. A esperança do evangelho. A esperança do arrebatamento da igreja. A esperança da vocação, em Efésios 1,18. A esperança da vida eterna, em Tito 1,2. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória do Deus e do Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali. O 3. Deus, o autor da nossa esperança. Interessante isso aqui. A esperança é uma consequência do novo nascimento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural e espiritual. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada ao céu. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e por muitos outros desafios que sempre nos tentaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós, a confiança na vida eterna com Deus. Atos 20, 24. Então, sintetizando esses 3 pontos aqui do primeiro tópico, que fala para onde aponta a esperança do cristão, ela aponta, em primeiro lugar, a esperança cristã, ela já aponta, primeiro, o que é a esperança? É uma expectativa favorável e confiante. Ninguém tem uma esperança que não gera uma boa expectativa.
Não tem como você esperar alguma coisa que te deixe triste. A esperança, ela não foi criada para te gerar aflição. O que gera aflição é ansiedade. A ansiedade, sim, gera aflição, ela aflige a alma, ela faz a alma gerar sentimentos, que é próprio da alma, mas que não é bom para nós. A aflição que vem com ansiedade gera em nós dor de cabeça, doenças psicossomáticas. Para você que não sabe o que são doenças psicossomáticas, são pessoas que passam a adquirir tendinite, dor de cabeça, problemas no coração, câncer. São doenças que ela passa a adquirir por imaginar que tem ou por se preocupar demais com alguma coisa. Então, a aflição da alma, a alma aflita, gera uma ansiedade. Isso não é esperança. Então, ela fica louca para alguma coisa resolver para sair daquela aflição. Isso não é esperança. A esperança é uma expectativa favorável e confiante. Você confia que naquilo bom que você está sentindo, algo maravilhoso vai acontecer porque vem de Deus. Então é Deus quem está tratando e está trazendo todos esses bons sentimentos, porque algo bom vem aí. Você espera por coisa boa. Aí, como diz aqui, não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo. Então, Jesus Cristo, ou o Cristo, é essa esperança. É através da obra da cruz, é através de Cristo que essa expectativa favorável em nós precisa permanecer viva e está viva. Porque se a gente não colocar nossa expectativa em Cristo Jesus, para onde é que nós vamos? Se a gente não acreditar que só Jesus pode mudar uma história, mudar uma rotina, mudar uma concepção, mudar uma nossa vida, a gente vai entrar no estado de ansiedade, literalmente, e aí é afligir a alma. Não é isso que o Senhor tem para nós. Então, ele, Jesus, como diz Paulo, Cristo é o que fundamenta a base que a gente precisa estar em cima, fundamentado, focado, porque quando a gente olha para a obra que ele fez na cruz, acreditando que isso é bom e vai me trazer grandes resultados futuramente, isso é uma expectativa favorável, renova a minha e a sua esperança. Então, Paulo diz aqui, em uma das suas cartas, que o assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas dele, né? Como a gente já percebeu. Então, ele fala sobre isso. Em Atos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, ele diz que a esperança é o cumprimento da promessa. Então, um exemplo. O que foi que te foi prometido quando você começou a entender sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a Bíblia? O que foi que você leu na Bíblia ali, que ao ler a Bíblia algo chamou a sua atenção, uma promessa da Bíblia que está ali, você entendeu que é Deus falando com você? Veja que a Bíblia tem milhares e milhares de promessas. Nem todas são para nós, outras são para um povo, outras aquilo e tal, eu não vou discutir esse assunto. Porém, existem promessas ali que são para mim especificamente, eu, pastor Fábio. Eu não sei se você lendo a mesma promessa, você vai tomar essa promessa para você. Então, o cumprimento desta promessa é a solução final ou é o resultado final da minha esperança. Eu me mantive esperançoso, eu me mantive com uma expectativa favorável de que tudo que o Senhor me prometeu iria acontecer, e aconteceu, está acontecendo e vai acontecer as que ainda não aconteceram. E aí há um grande engano, onde um espírito de engano, cabe aqui essa reflexão, tem permeado, tem andado na igreja, fazendo com que pessoas passam a ouvir coisas que não foi Deus quem prometeu. Sabe? A pessoa chega na igreja e vem alguém se dizendo profeta e começa a entregar o que Deus não mandou entregar, prometendo o que Deus não prometeu. Talvez aquela pessoa está passando por uma situação de uma enfermidade onde não vai haver cura e a pessoa começa a profetizar a cura ao invés de orar para que a cura aconteça. Aquela pessoa talvez está passando por uma aflição porque na sua vida emocional, na sua vida amorosa, ela não tem sorte, enfim,
como diz aí, diria minha avó, tem o dedo podre, não funciona, e aí quando ela chega na igreja, alguém vai e revela e fala que ela vai ser feliz no relacionamento, cujo, na verdade, o que Deus está prometendo para ela não é felicidade no relacionamento, é felicidade talvez nos negócios, e ela não foca nos negócios, porque o que ela quer é a felicidade no relacionamento. E aí o espírito de engano continua na igreja ali, fazendo com que as pessoas ouçam aquilo que Deus não mandou ouvir, que Deus não mandou prometer. Então é necessário que a gente olhe para a Bíblia e, ao ler o que está escrito na palavra, a nossa esperança, a expectativa favorável permaneça em nós. Aí Paulo diz aqui a promessa o cumprimento da promessa, a esperança que nós precisamos manter da justiça, que tem a ver com o reino de Deus, a esperança do evangelho, da boa notícia, da chegada do reino do Senhor, a esperança do arrebatamento da igreja, que está em Apocalipse, que a igreja será levada para o céu e teremos uma vida nova com o Senhor, a esperança da nossa vocação, que são os dons e o chamado para a obra, a esperança da vida eterna, de passar os próximos 1000 anos reinando com o Senhor e por aí afora. E aí ele termina aqui dizendo que o autor da nossa esperança é Jesus Cristo. Sem ele, sem a obra da cruz, sem ele ter feito nada na cruz por nós, não haveria razão para termos esperança. Como eu vou esperar uma vida eterna se o pecado de Adão me fez perder essa ligação com Deus? Como que eu vou esperar uma vida de justiça se uma vida de pecado tirou de mim a justiça do meu coração e me tornou uma pessoa injusta? Como que eu vou esperar a vocação acontecer, o chamado ministerial acontecer, algo maravilhoso acontecer, se me foi tirado por alguma razão o foco daquilo que eu preciso me preparar para quando vier a confirmação do chamado? Porque muitas das vezes você foi chamado para cantar e não faz uma aula de canto, não estuda música, não toca um instrumento. Talvez você foi chamado para pregar, mas você nunca leu toda a Bíblia, você não lê um livro, você não ouve pregações, você simplesmente acha que vai pregar e pronto. Talvez você tenha vocação para ser um grande administrador da igreja, mas quer ser o pastor itinerante, de pregar em tudo quanto é lugar e ter sua foto e o seu nome nos banners. E Deus talvez não te chamou para isso. Talvez você é um excelente ganhador de alma, tem uma grande vocação de evangelista, para evangelizar alguém, as pessoas virem para Cristo, não para a igreja é consequência, mas virem para Cristo, mudarem de vida, aceitarem a Jesus, passarem a congregar num templo, numa comunidade, num rebanho, fazer parte de um rebanho e conhecer a palavra do Senhor e ser salvo assim com a sua família, e você está achando que Deus não te chamou para isso, que isso não tem louvor e glória. E a gente começa a se perder nessa esperança, e aí, lógico, a esperança indo embora, vem a aflição. Com a aflição vem junto dela a ansiedade. Sinopse 1. A esperança cristã, que tem Deus como seu autor, aponta para o porvir, uma realidade, uma gloriosa realidade. Vamos para o 2, diz assim: a perspectiva escatológica da esperança cristã. Agora está falando da perspectiva escatológica, da vida do porvir. Quando fala, para você que não sabe, escatológica ou escatologia, é o estudo do tempo futuro, daquilo que está principalmente em Apocalipse, lógico, com muitas referências em Daniel, com referências em Ezequiel, mas basicamente as revelações de João em Apocalipse, que é a sua chamada escatologia. É uma matéria no seminário chamada escatologia, muito maravilhosa. Eu, particularmente, sou muito... eu tenho que cuidar, eu ia falar uma palavra aqui, mas não é bom falar ela, mas eu sou apaixonado por essa matéria. Ela é muito boa, traz muita reflexão, muita dúvida, muito cuidado para saber ensinar sobre isso, porque a gente pode cair em muitos erros. Há muitas correntes, formas de pensar diferentes, então é um assunto que eu particularmente gosto demais. Então vamos lá. A perspectiva escatológica da esperança cristã. 1. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente,
ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo em Efésios capítulo 1, versículo 10. Essa promessa originou no Éden, com a descendência, ou melhor, com o descendente da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Aqui eu paro para explicar, vale a pena. A Bíblia, ela fala de todo um futuro. Eu não sei se você já parou para analisar, lendo toda a Bíblia. Lógico, evidente, você já ouviu aí do seu pastor, você já ouviu do seu professor de escola dominical, ele falar assim, não, a Bíblia, eu também talvez já falei em algumas pregações, e acho que aqui em algumas aulas, a Bíblia, ela fala de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, ela traz relatos sobre Jesus o tempo todo. A gente entende tudo isso. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, o professor de Antigo Testamento falou assim, olha, eu tenho um desafio para vocês, que vocês me mostrem em cada um livro da Bíblia aonde está falando ou referindo-se sobre Jesus. Então foi uma busca interessante, que lugares aonde a gente sabia foi fácil a gente notar ali a referência. Agora em outros a gente teve que ler livros da Bíblia por várias vezes até entender aonde ali apontava para Jesus. Porque tem livros da Bíblia que não tem um nome Messias, não tem um nome Cristo, mas aponta para um feito de Jesus no futuro. Então aqui está dizendo que a Bíblia focaliza o futuro. Quando a Bíblia começa a contar a história lá em Gênesis, ela não está falando do passado, ela está falando de um futuro. Ela começa ali a contar uma história de como se iniciou toda uma ideia do Senhor voltar com a harmonia que havia no céu pós-queda do inimigo, o restabelecimento geral da santa harmonia como Deus sempre quis. Então ele começa a contar essa história no Éden, em Gênesis, e vai apontando para o futuro, que quando a serpente vem e engana a mulher, é Deus permitindo que acontecesse aqui na terra mais ou menos aquilo que aconteceu no céu. Então, tipo assim, olha só, Satanás, no céu você tentou gerar essa desarmonia que você acabou de gerar agora na queda de Adão e Eva. Como eu te expulsei aqui do céu e aqui você não vai ter vez, eu vou te provar o quão brabo, o quão pior, o quão ruim foi o que você fez com a raça humana. Mas eu vou fazer nascer, como se dissesse assim, pelo meu entendimento, tá? Eu vou fazer nascer dessa mulher que você achou que estava usando ela para destruir tudo. Dela vai sair uma semente que irá esmagar a tua cabeça. Então já apontava para Apocalipse, antes de Apocalipse, já apontava para Mateus, Marcos, Lucas e João lá na crucificação. E lógico, Apocalipse fala que após isso, Jesus já com o corpo glorificado, virá para a grande batalha do Armagedon e tal, aquela coisa toda que a gente já ouviu e conhece muito bem na escatologia. Então, essa promessa de vida vindoura, de futuro generoso, maravilhoso, junto com o Senhor, ela começa essa promessa lá em Gênesis. Lá quando o homem e a mulher, no capítulo 3, caem e o Senhor vai lá e conversa com eles e finaliza ou confirma essa mesma passagem, essa mesma história, essa mesma promessa, ela se confirma em Apocalipse. Porque Apocalipse é um livro de tudo aquilo que vai acontecer, mas que ainda não aconteceu. É o único livro da Bíblia, por isso o nome é Revelação, é o único livro da Bíblia, Apocalipse, que tem toda uma história de como vai ser um final, mas que ainda não aconteceu, mas a gente sabe como é que vai ser. Isso nos dá uma expectativa favorável, uma expectativa, uma esperança, de que se cumpra o que está em Gênesis 3. Então, quando você lê Apocalipse e volta em Gênesis 3, você vê que toda é uma confirmação, para a gente continuar esperando. Ponto 2. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A esperança naquilo que está por vir, no porvir, traz um consolo, uma tranquilidade, um alento.
e também traz alegria para o crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro, Romanos 15:4. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Lindo isso. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria, consolo ao coração do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor do seu povo. Ou seja, o 2 aqui, a esperança naquilo que ainda está por vir é o que me consola. A esperança, o acreditar, a boa expectativa naquilo que ainda está para chegar na minha vida é o que me traz alegria, é o que me traz consolo. Porque veja, talvez você está no momento hoje de muita aflição, tá? De muita luta, de muita batalha, de muita guerra, de muita peleja. Talvez você está passando por uma depressão. Hoje eu recebi uma ligação, uma mensagem de uma amiga que ela conheceu uma pessoa e foi para a capital, foi para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio. E lá ela ficou com essa pessoa em relacionamento e tal, e agora há pouco à tarde, que eu estou fazendo esse material aqui no sábado à noite, você está assistindo no domingo de manhã, né? Mas eu estou preparando ele aqui agora no sábado à noite. Ela me ligou no sábado à tarde dizendo que estava na Avenida Brasil, que brigou com o rapaz, o cara pôs ela para fora de casa e ela tá com a mochila, com as bolsas lá e não sabe como é que vai fazer para vir embora, porque ela não está conseguindo contato com a mãe dela e perguntou se eu poderia ajudar. Lógico, eu disse que queria e gostaria, mas não poderia, porque nessa semana especificamente eu estou sem a minha moto está na oficina, eu não estou trabalhando e, lógico, sem dinheiro, eu não tinha nenhum dinheiro para poder mandar, para ela poder subir de carro ou pagar a passagem, coisa do tipo. Por que eu estou citando essa minha amiga em específico? Porque ela estava numa aflição. Então, qual é a esperança que ela pode ter tido ou poderia estar tendo? Eu vou procurar o Fábio, porque ele é crente, ele é pastor, ele é um homem de Deus que poderá me ajudar. Infelizmente, eu não pude ajudar. Mas se a gente troca isso e tira o pastor Fábio e coloca a aflição e a luta que você está passando, e que essa aflição, quando você olha para a obra de Cristo na cruz, ele pode te ajudar, então você liga para ele, fala com ele, mas ele pode. Eu não pude ajudar ela, sou falho, sou um ser humano, mas Jesus pode me ajudar e te ajudar. Então ele é a nossa esperança. Olhando para aquilo que ele é, tão glorioso, em que não há comparação, existe uma glória, algo maravilhoso que através da minha vida vai ser revelada, mas que não tem nem comparação com o perrengue que eu estou passando aqui. E Deus tem algo maravilhoso para me dar de presente, para fazer na minha vida, para andar comigo, para ser comigo, assim como você, que a luta e o perrengue que a gente está passando agora nem se compara, irmão. Você não faz ideia, como eu não faço ideia. Eu só sei que é maravilhoso o que Deus tem para fazer ainda na minha vida, que ainda não fez, porque se eu começar a contar o que Ele já fez, já é lindo e maravilhoso. Foi uma das razões que me manteve de pé, me manteve esperançoso de não voltar para aquilo que um dia eu estive e que gerou tristeza no coração dele. Então hoje eu não quero mais gerar tristeza no coração do meu pai, então eu procuro me manter forte, firme, fiel, para que as coisas continuem acontecendo e eu continue acreditando e esperando, tendo uma expectativa favorável de que ele vai cumprir a cada dia o que ele me prometeu. Parte 3. Porque uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo.
da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. O que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E ele fez uma promessa que nós vamos reinar com ele. Ele fez uma promessa que no mundo nós teríamos aflição, mas para que a gente tivesse um ânimo bom, que fôssemos animados, que tivéssemos uma expectativa favorável, positiva. Em nome disso, a esperança, que se a gente se manter dessa maneira, ele vai cumprir o que prometeu. Deus não prometeu carro novo, não prometeu casa própria, não prometeu casamento. Deus não prometeu nada disso para nós. Ele prometeu, sim, uma vida futura com Ele, porque todas essas coisas são passageiras e Salomão chamou algumas dessas de vaidades. E a gente às vezes se preocupa com essas coisas e não foca, não vive aquilo que o Senhor tem para nós. A gente deixa de viver coisas maravilhosas que Ele tem para nós para ficarmos focados em coisas que não dão prazer, ou que o prazer é passageiro, ou que nos dá mais dor de cabeça do que contentamento em Cristo Jesus. Então, por que existe uma doutrinação, ou uma doutrina, ou um ensinamento na Bíblia acerca da esperança e da fé? Para que a gente continue com uma expectativa favorável naquilo que está por vir e acreditando que aquele que prometeu vai cumprir. Sem dúvida. Sinopse 2. A esperança bíblica traz consolo, alegria ao crente ao longo da sua carreira. Aula maravilhosa hoje, hein? Meu Deus, coisa linda. 3. A esperança cristã como âncora da alma. Lembra que a gente leu lá no início, referindo-se, sobre a âncora, na verdade prática? Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro, lembra que eu falei? Presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter um navio parado. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incerteza, ou seja, a esperança, como eu já falei lá no início e repito, é uma âncora, é uma ponta de ferro pesada ligada a uma corrente grossa que sustenta o navio no meio do mar, em alto mar. Mantém aquele navio na posição independentemente do que ele é balançado através das tempestades. A esperança representa, ou melhor, a esperança não. O escritor de Hebreus descreve que a âncora da alma, o que sustenta a gente firme, o que faz a gente ficar ali em meio à tempestade, balançando de um lado para o outro, mas não seremos destruídos, é a esperança. Ela funciona na nossa alma, nos nossos sentimentos, como essa âncora. Quando eu olho para ela, eu tenho certeza absoluta que a dificuldade que eu estou passando agora, a luta que eu estou passando agora, a tristeza que eu estou vivendo agora, não vai se comparar a uma glória, a algo maravilhoso que vai acontecer amanhã de manhã. Engraçado que o Salmo diz que o choro pode durar toda uma noite. Existem situações na sua vida, e eu tive na minha, de eu me deparar e falar assim, Deus, eu não sei o que orar. E quando eu me debruçava para orar, eu só chorava, irmão. Eu só chorava. Eu falava, Deus, por que eu estou passando por essas lutas? Por que eu estou sofrendo? Por que está tão difícil? Por que parece que é só comigo que acontecem essas afrontas? O que está acontecendo?
E de eu chegar e no outro dia e não conseguir nem repetir essas palavras, simplesmente chorar, 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 até não correr mais nenhuma lágrima em meus olhos. O engraçado é que quando eu passava por tudo isso, Deus não falava nada comigo. Deus não dava uma gota de resposta para aquele meu sofrer. Automaticamente eu entendia que se Deus naquele momento não me respondeu, é porque talvez a resposta está tão próxima que eu não preciso ficar mais assustado com o que está acontecendo. Eu preciso abrir os meus olhos e entender e lembrar da promessa. Então, automaticamente, eu começava a me lembrar daquilo que Deus tinha me prometido, não que o profeta veio falar com engano, ainda que alguns falaram coisas de Deus e eram profetas. Mas eu precisava ter algo entre eu e Deus que me fizesse reavivar a alma. Então, mesmo com as aflições, mesmo com o barco balançando, mesmo com a luta acontecendo, a minha alma estava fundamentada naquela âncora, então eu balançava, mas não virava, não me perdia. Mas houve vezes em que eu não aguentei e virei. Perdi, desviei, caí, saí da rota, mas louvado seja Deus. Quando Ele repousou uma vez mais a oportunidade sobre minha vida, eu abracei e voltei a exercer a esperança, a expectativa favorável. E assim a gente vai seguindo. 2. Por que a esperança do crente é a melhor? Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que, sem Cristo, não há esperança para o ser humano. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã, sem valor. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como o hinduísmo e que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Os outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito. Ou seja, por que é que a esperança do cristão, do crente, ela é melhor do que as outras esperanças? Porque nós esperamos o cumprimento de uma promessa feita por Jesus. Nós esperamos o cumprimento de uma promessa feita pelo Deus que criou o céu e a terra. Enquanto os ímpios e pessoas de outras religiões que não acreditam que Jesus é a esperança da glória, elas têm a sua esperança fundamentada em uma cesta básica. Elas têm a sua esperança fundamentada em um trabalho de esquina. Elas têm a sua esperança fundamentadas no nascer, no viver, no morrer e, se não melhorar aqui, reencarna para voltar numa próxima vida e tentar consertar, e cada vez você vai consertando mais. Uma vez eu conversava com um amigo, que ele é de uma religião que acredita na reencarnação, e a gente conversando sobre escatologia, o assunto foi ele falando, eu falando, a gente debatendo, a gente trabalhava junto, e por fim ele falou assim, você não acredita em reencarnação, mas você está aqui nessa vida pagando por uma outra, porque você na outra não foi aprovado, então você está nessa para melhorar. Então o fato de você ter se convertido é porque você precisou melhorar nessa vida. Eu falei, tudo bem, você pode até estar certo, mas em cima do que eu acredito, a verdade é que se você tiver certo, eu vou morrer e vou reencarnar, vou voltar numa próxima vida para melhorar essa. Agora, se eu estiver certo como eu estou, a minha certeza me dá a garantia de ter uma vida eterna no céu. Agora a sua
é de certeza de ir para o inferno. Ali acabou a discussão. Ele não se converteu. Ele continua até hoje na religião, mas essa discussão não houve mais. Porque a esperança do ímpio, a esperança do mundo está no dinheiro, está na jogatina, está na aposta, sabe? Está na Mega Sena da virada, na quina de São João. Aí você fala, pastor, como é que você sabe disso? Eu vou na lotérica depositar dinheiro, pagar a conta e eu vejo lá o pessoal oferecendo para nós, olha, tá acabando, hein? São João tá vindo aí e tal. A esperança das pessoas como diz aí na rua, é estourar a boa e ganhar um dinheiro ali. A minha esperança, que é a do crente, é melhor do que essas, porque essa vai me dar uma vida eterna e reinar 1000 anos com aquele que fez a promessa para mim. Ele prometeu para eu e você, olha, virão 1000 anos do meu reinado, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá pesar, não haverá doença, não haverá sofrimento. A paz será completa. E nós vamos reinar juntos, viu? Eu estarei com vocês. Poxa, se isso não me faz dormir e acordar todo dia animado, independente das lutas, a luta vem para mim como vem para qualquer um, mas a minha esperança é uma âncora, que a luta vindo e indo, indo e vindo, ela não me tira do curso. Se é ali que é para eu estar, é ali que eu vou estar. Se Deus permitir eu sair dali, eu puxo a âncora, o barco anda e o vento guia para onde tem que ser guiado. E assim a gente avança. 3. Mantendo firme a esperança. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira eminente, rapidamente. Isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Não sabemos o dia, nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme. Lucas 18, versículo 8. Vamos partir para fechar? Mantendo firme a nossa esperança. Pelo entendimento do Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo é o grande motivo que faz a gente permanecer firme, quando a gente acredita que ele voltará para buscar a igreja. Veja, se ele diz que em 1 João 3, versículo 2 e 3, fala dessa volta, Mateus 25 fala dessa volta, que ele voltará para buscar a igreja, para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, cai por terra essa frase que me deixa nervoso, me deixa preocupado. Eu não sei qual foi o pregador que começou a falar isso, isso virou uma febre no meio da igreja. Ah, fulano faleceu. Jesus voltou para fulano. Mentira. Não ensina isso, pelo amor de Deus. Não ensina isso. Porque não está morrendo só crente. O crente que morreu, Jesus voltou para o crente. E o cara que morreu que não é crente, é o diabo que levou ele para o inferno? Então você já está condenando a pessoa? Ah, não estou não, mas o crente Jesus... Mentira. Não, porque Jesus quando volta, porque a gente está esperando. Se você acredita que cada pessoa que morre é Jesus voltando para ela, o que a gente está estudando aqui não vale. Como que eu vou esperar a volta dele me buscar como igreja? Como que eu vou explicar então a ressurreição dos mortos? Dos que morrem, dos que dormem com Cristo? Se Jesus voltou para ela, então ela já está salva. Como é que explica aquela passagem do seio de Abraão lá, do rico e do Lázaro? Pelo amor de Deus, vamos ensinar a Bíblia. Sem fantasiar, e o que me deixa mais chateado é que algum doido prega isso e os doidinhos vai tudo atrás repetindo essa pregação, tentando justificar. E não é assim que funciona. A gente, quando morre, chegou a hora de morrer. Todo ser humano nasce e morre. Não importa quanto tempo vai durar na Terra. Ah, Jesus voltou para ele que era crente e morreu. Mentira, não faça isso. Isso é pecado, isso é ensinamento errado. Essa doutrina não vem da Bíblia. A Bíblia não ensina isso.
A Bíblia diz que você morreu, espera aí no seio de Abraão se você era crente. Se você não era, espera no Hades. É o que a Bíblia ensina. Guarda aí. Haverá aquele grande dia em que todos os joelhos se dobrarão diante dele para prestar conta dos seus feitos. Aí nós seremos chamados para ter aquela resenha e resolver nossos problemas, quem vai e quem fica. Beleza? Agora, as pessoas ensinarem coisas que ele não está... Como que a gente vai manter uma esperança, tipo... Eu tô com uma doença, uma enfermidade, eu vou morrer daquela enfermidade, eu fui avisado que aquela enfermidade mata. Então dá tempo de eu que não sou crente me converter porque eu estou esperando, porque se Jesus voltar para me buscar, eu sou crente, estou salvo. E o que morre de acidente automobilístico, por exemplo, que morre de uma bala perdida e que não é crente, morreu de repente. Pelo amor de Deus, vamos ensinar a Bíblia. Irmãos, nosso canal aqui no Ministério Fábio Santos, repito, estamos aqui para a Bíblia, ensinar o que está escrito, ok? Por isso que aqui eu me nego a falar de fofoca de igreja, escândalo de igreja. Tem um monte de canal aí que façam, cada um no seu quadrado. Aqui nós estamos para ensinar, fazer o papel do evangelista, sabe? Viver as aflições, guardar a pressão, segurar a onda, mas sempre ensinando a palavra. Porque o que vai fazer você ter uma vida vindoura diante do Senhor é conhecendo e, principalmente, praticando o que você aprendeu na palavra. Sabe? Agora, se você aprende o que é errado, você não vai praticar o que é certo. Eu não estou dizendo que naquele dia Deus vai cobrar de você, vai cobrar de mim que ensinou para você errado. E quando Deus me ensina isso, é um dever que eu tenho como pastor e como crente, como homem de Deus, pelo menos aqui no meu canal te alertar, porque eu não posso pregar isso nas igrejas, primeiro que ninguém me convida, e segundo que eles não deixam. Se eu começar a falar sobre isso, rodo uma fofoca nas igrejas e ninguém me convida para pregar, como tem igrejas que sabem do meu pensamento, da minha forma de pensar, e não me convida. E eu não estou nem aí, nem um pouco preocupado de ser convidado por eles. Sabe por causa de quê? Porque a tecnologia hoje vai fazer esse vídeo aqui durar muitos e muitos anos. Daqui a alguns anos, daqui a uns 70 anos mais ou menos, eu não vou estar mais aqui na Terra. Mas os meus vídeos vão ficar aqui para futuros ver. Eu não sei quantas pessoas vão ver, mas isso que eu estou falando aqui agora vai salvar a vida de muita gente. E você está assistindo o vídeo aí hoje que eu estou fazendo talvez 100 anos antes. Talvez daqui a 50, 100 anos, 70 anos, você vai falar assim, poxa, quando ele era novinho, olha só o pastor Fábio, foi um grande homem de Deus. É agora que Jesus me levou, né? Agora que fui assunto ao céu, Jesus voltou para mim. Pelo amor de Deus, vamos aprender a palavra. Aqui está dizendo que para eu manter a minha promessa, a minha esperança firme e viva, eu preciso acreditar na segunda volta, porque os discípulos daquela época acreditavam que era iminente. Jesus deve voltar em uma semana, uns 10 dias, ele volta. Mas não durou isso, já são 2024 anos que ele prometeu. Então eu preciso acreditar, ter uma expectativa positiva de que isso vai acontecer, que ele vai voltar. Se caso eu morra nele, ele vai me ressuscitar para reinar com ele. Se caso eu esteja convivo, ele vai me tirar, me arrebatar como igreja e o povo vai cantar para quem ficar aí, a Margedon, as outras coisas de Apocalipse aí. Agora, essa coisa que as pessoas ensinam, Jesus voltou para fulano. Jesus, para com isso, vamos ser maduros. Vamos ensinar o evangelho maduro, sem criancice, em nome de Jesus. Eu me nego a ensinar o evangelho infantil, fantasioso, sabe? Eu bato nisso, eu não gosto disso não. Ensina a verdade para o povo, gosta quem quiser gostar, quem não gostar, beleza, não gostou, mas pelo menos você está falando a verdade. Não é pelo like, não é pelo views, é pelo reino. Amém? Vamos aqui agora para a nossa conclusão. Sinopse 3. A esperança é uma âncora, pois traz firmeza e solidez em tempos incertos. Conclusão. Lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque Cristo
porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior. A eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Mais uma vez, Hebreus 10, 23 fala sobre isso. Aí embaixo tem aí a revisão de conteúdo para você perguntar e responder aí no seu professor de escola bíblica dominical. Até aqui eu quero agradecer você por ter estado pacientemente comigo nesses 55 minutos e pouco aí, 50 e poucos minutos de estudo. Agradecendo a você por mais essa paciência. Se inscreva no canal, é importante. Vamos chegar a 1000, me ajuda. Vamos subindo dia a dia, inscrito a inscrito, espalha para todo mundo. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Quando você clica ali, aparece assim, copiar link. Aí você copia o link e cola esse link nos seus grupos de WhatsApp. Você pode colar esse link no status do seu WhatsApp, no seu Facebook e espalhar para quem você quiser aí para ser abençoado como você está sendo. Se inscreva no canal, deixa o like para o YouTube recomendar o nosso vídeo para outras pessoas, para elas serem batizadas. Assine, aperte o sininho de notificações para que todos os vídeos que a gente subir aqui no YouTube, o YouTube vai avisar você. E até a próxima semana, que é o nosso último estudo do segundo trimestre, né? No próximo domingo, que hoje é o 12º, semana que vem é o 13º. Na outra semana a gente já começa o novo de adultos e vamos fazer também aqui o de jovens e de adolescentes, que vai ser da hora. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.